Hã? Já volto a ouvir. Gol do Gabigol, vitória do Cruzeiro, o Flamengo foi mal, o Cruzeiro foi bem, ou, como diz o Gabigol, ele tem estrela. Qual é o mood do jogo? Esse jogo, curiosamente, ele tinha um favorito, que era o Cruzeiro. Só que, sim, quem estava acompanhando o Cruzeiro, a evolução do Cruzeiro, o Cruzeiro jogando em casa com 50 mil, com as intervenções do Jardim há algum tempo, há umas 5, 6 rodadas, né, rejuvenescendo o time. Hoje, jogadores, eu não sei se algum time, pode ser o Palmeiras, o Flamengo talvez, mas tem uma diferença para o Cruzeiro e algumas outras equipes que desafiam a espanholização, que é a quantidade de jogadores jovens e talentosos que o time tem. E que estão misturados num elenco recheado por veteranos contratados nessa temporada. O que foi fazendo o Jardim? Foi limpando a área, né? Então, assim, hoje, quem é mais jogador? O Caio Jorge ou o Gabigol? Não tem discussão. Ou o Matheus Pereira ou o Dudu? Não tem discussão. O Alexandre Matos, quando contratou essa turma toda no início do ano, ele só atrapalhou, com o aval do Diniz, que era o treinador anterior, ele só atrapalhou a formação do elenco Cruzeiro para essa temporada, né? E o Leonardo Jardim chegou, colocou o ator, como faz normalmente o treinador que chega, colocou a tropa de choque e foi tirando, foi peneirando, até encontrar uma formação interessante que preza pela liberdade que o Matheus Pereira e o Caio Jorge têm. E acho que desde o primeiro tempo o Cruzeiro foi melhor. O Flamengo, ele vai ter uma questão, sobretudo fora de casa, que é contra times mais fortes, não contra os times mais fracos. Ou ele vai competir igual no meio, ou ele vai sofrer. E para ele competir igual no meio, ou ele puxa o Gerson para ficar ao lado do De La Cruz e do Pulgar, ou vai dividir o time em dois, como foi ontem de novo. Acho que o Cruzeiro jogou melhor, como disse o Mauro. No segundo tempo, muito melhor, né? E aí tem as coisas que o futebol nos reserva, como o Juca falou, que é aquilo, né? Você está assistindo ao jogo, gostando do jogo tecnicamente, acho que foi bem superior ao Corinthians e Inter nesse aspecto, com menos intervenção de arbitragem, embora o jogo tenha sido definido por uma penalidade no final. Tem a questão que o jogador símbolo da partida entra, faltando 10 minutos, tem um pênalti, ele é um cobrador implacável. Até eu estava explicando para minha filha, porque minhas filhas estavam vendo o jogo assim, en passant comigo, né, fazendo outras coisas, eu falei, cara, para tudo que vai ter pênalti. Aí uma delas perguntou, mas o Gabigol vai bater, ele não é reserva. Eu falei, se o cara, ele tem que bater. E contra o Flamengo? Eu falei, ele tem que bater, ele vai bater. E aí ele bate, perde e faz no rebote. Como o Juca falou, se ele perde, aí é uma outra conversa, seria uma outra discussão. Mas eu acho que aí tem um detalhe interessante em relação ao Cruzeiro, que é justamente a comemoração do Gabigol ao final do jogo com o treinador que o barrou. E o comportamento que o Gabigol teve esse tempo todo que o Dudu não teve. A paciência, a espera e o conformismo de ser reserva de quem é melhor. Coisa que no Flamengo poucas vezes ele teve. Porque no Flamengo ele é gigante, no Cruzeiro ele não é ninguém ainda. E outra, né? Tem um negócio importante que é o recado que passa o Cruzeiro e o Jardim com a saída do Dudu. Porque você mostra para todo mundo, e eu acho que isso faz uma diferença fundamental no controle de vestiário, quando você pega um cara do tamanho do Dudu, com o salário com o Dudu, com a contratação que teve. Ele foi o coadjuvante do Gabigol na apresentação no Mineirão, e o Dudu sai do jeito que saiu. Então, acho que todo mundo entende, isso muda muito e mostra para o time inteiro que o Jardim tem o comando do vestiário. Isso é muito diferente. Então, eu acho que isso é um recado importante que fica para todo mundo, e inclusive para o Gabigol, que entrou lá, e ainda assim, né, entrou, falou que tem a estrela, ele tem a sandália da humildade, mas ainda com um pouquinho ali, um resquício que é natural por tudo que ele já decidiu na carreira. E o que me chamou a atenção, para já aproveitar e engatar aqui com o comentário do jogo, você falou dessa questão do controle do meio, né, Arnaldo? Tem também o fato de ontem o De La Cruz ter ido mal, né? Então, assim, o De La Cruz, além do Flamengo ter essa questão do meio um pouco mais esvaziado,
Ontem o De La Cruz foi mal e aí você debilita ainda mais, deixa debilitado o setor de meio de campo ainda mais. Do lado do Cruzeiro, eu estava assistindo o jogo e me chamou a atenção que até os 37, 38 do segundo tempo o Jardim não tinha feito nenhuma mudança. Pois é. Eu abri para olhar de novo o banco, falei, não é possível que não tenha. Aí tinha lá Gabigol, Carlos Eduardo, que é o Eduardo no caso, né, que é o nome dele Carlos Eduardo, mas Eduardo. Tinha o Wallace, que é um jogador que voltou e que já deu para ver que não está no ritmo. Mas eu fiquei nessa dúvida de como vai ser para o Jardim ter que manter o ritmo do time fazendo as trocas. E o que pode jogar a favor do Cruzeiro, curiosamente, além de não estar no Mundial, é que está muito próximo de estar fora da Sul-Americana. Exato, acho que isso pode ajudar. Então, por no incrível final, que pareça. a temporada do Cruzeiro pode ser boa, porque o Cruzeiro vai começou a achar um time, reagiu no Brasileirão e vai ter o Brasileirão e a Copa do Brasil, que já está com um resultado bem encaminhado, jogando com o time misto lá contra o Vila Nova, encaminhou bem. Mas o banco do Cruzeiro, para mim, ainda é um ponto de interrogação. E vamos lembrar que quando o Jardim chegou, ele falou disso, né? Ele falou, fizeram muitas contratações, mas algumas talvez eu não consiga usar, faltam algumas características. Então eu acho que o grande desafio do Cruzeiro é conseguir rodar o time e manter esse mesmo nível num jogo contra o Flamengo. Mais uma vez, me parece que o Jardim começou a achar o time mesmo. Tirou o Gabigol, o Caio Jorge, põe o Gabigol no finalzinho, o Dudu já saiu, o Fagner tem jogado mais do que o próprio William. Então, assim, você vê algumas mudanças. Fabrício Bruno fez uma boa partida ontem. Você vê um Cruzeiro encaminhando. Agora eu estou curioso para saber, durante a temporada, como vai ser na hora que ele começar a fazer as trocas. Porque ontem ele demorou até os 38. Mas, ao mesmo tempo, demorou. E aí foi o quê? O pênalti sofrido pelo Eduardo, convertido pelo Gabigol, os dois que tinham saído do banco. Mas eu acho que você, apesar dessa situação, e muito técnico não sabe lidar com isso, negócio de 5 substituições. Apesar de você ter essa possibilidade, você não é obrigado a fazer. Sim. O Cruzeiro estava no melhor momento da partida. O Cruzeiro estava com uma escalação jovem, com vitalidade. Não precisava trocar. Eu acho que a troca dele, da dupla de atacante no final... Depois entrou o Bolazier também, né? Mas é o tipo, o último suspiro, os últimos 5 minutos vão arriscar um pouco mais na parte final, mas eu acho que ele fez bem em segurar e esse detalhe que o Danilo falou, eu acho que vai responder na sua enquete, Tironi. Porque desses pretendentes, curiosamente, o Cruzeiro, por estar virtualmente eliminado da Copa Sul-Americana, pode ser um bom negócio. A partir de agora, é o vexame, está zerado na Sul-Americana, certo? Isso ninguém vai tirar, é um vexame, mas em termos de calendário vai ajudar, né? Então ele pode colocar lá no próximo meio de semana, pode botar o Gabigol, pode colocar o Eduardo, pode colocar o Bolazier, qualquer um, Lautaro, e preservar esses principais para os jogos do Brasileirão, né? E imagino, a gente vai ter ainda confrontos, o Danita falou, ainda vai ter confronto com o Palmeiras antes da parada, e acho que o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro ele tem possibilidade de complicar os favoritos, porque tem muito bons jogadores e o técnico é bom. Já deu para perceber que o técnico é bom. Dito isso, Juca, você sabe que eu sou um dos caras que mais levantam a bandeira da espanholização. Para mim é sempre Palmeiras e Flamengo, como é mais ou menos o Campeonato Espanhol. Às vezes alguém bota a carinha lá, ganha agora chegou, não. O Cruzeiro pode ser esse ano, Juca? Pois é, Âncora, eu discordo de você e acho que nunca haverá espanholização no futebol brasileiro, porque, diferentemente do que se dá na Espanha, outros clubes têm massas torcedoras suficientes para respaldá-los e impedir que haja uma espanholização. É claro que se você fizer um corte nos últimos anos, você tem toda a razão. Você pode dizer que Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo são a dupla Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, às vezes com o Atlético incomodando. Mas aqui no Brasil isso não vai ser uma coisa que se perpetue, não acredito nisso. Por causa... você pensar, o Grêmio, o Inter, o Galo, o Cruzeiro, tem massa torcedora suficiente para fazer com que eles enfrentem clubes com maior torcida, como Flamengo, São Paulo, Corinthians, Vasco, enfim. Tem. Coisa que o La Coruña não tem, que o Betis não tem, que o Sevilha não tem. Então, eu não concordo, não acredito que isso vai acontecer. Mas que esse Cruzeiro do Jardim tem uma cara muito interessante, parece que tem. Né? E o Arnaldo fez referência ao fato do Jardim ter ido
limpado essa obsessão que o Alexandre tem por jogador veterano, e você soma o Alexandre ao Fernando Diniz, então dá o casal, mas é o casal 80, 160, porque é incrível, né, como o Fernando Diniz fez do Fluminense um time também de veteranos, né? Parece que é uma coisa que vem para tentar resgatar a história de cada jogador, ou de acreditar que eles ainda possam dar aquilo que davam quando meninos, né? Porque o Cruzeiro de repente estava virando um Fluminense, só faltou contratar o Felipe Melo, né? Mais um pouquinho e o Alexandre Matos contrataria. E o Jardim fez essa limpeza. Pense, o Eduardo está no banco. O Eduardo foi um jogador fundamental para o Botafogo, mas está no banco, né? O Dudu já foi embora. No que, aliás, o Pedrinho fez muito bem, porque está ali um rapaz que é o antigrupo, por definição, né? É o voltado para o próprio umbigo. Coisa que eu tinha também na cabeça em relação ao Gabigol. E posso mudar de opinião, se ele permanecer com esse comportamento humilde, dando força para o Caio Jorge. A vibração dele no gol do Caio Jorge não me parece que tenha sido uma coisa demagógica. Foi uma coisa autêntica, né? E é muito legal vê-lo fazer isso. Imagina a força que dá para o menino, sabendo, né, ao chegar em casa, a mãe dele conta para ele: você viu que o Gabigol comemorou seu gol? Ele vai procurar a imagem e vai ficar muito feliz. Então, acho que sim. Agora, vamos lá. É ainda tudo muito cedo. Muito cedo. Olha a campanha que o Ceará está fazendo. Quem diria? Imaginava-se que o Fortaleza fizesse. É o Ceará que está fazendo, né? Mas vai aguentar quanto tempo? Eu começo a fazer projeções a partir da 12ª, 13ª rodada. Por enquanto, eu acho muito cedo. Claro, sem descartar, obviamente, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, porque esses dois estarão sempre nas conjecturas.